Bom, pessoal, dando continuidade então à parte da estenose lombosacra adquirida, eu gosto bastante dessa proposta feita no artigo da Meiji, que fala pra gente a saída das raízes nervosas. Há um bloco de aulas que fala sobre as lesões associadas ao nervo femoral e ao nervo isquiático. E é interessante que aqui a gente consegue ver as saídas das raízes nervosas do nervo femoral, L4, L5, L5, L6. E a gente tem que lembrar que o nervo femoral ele tem uma importância bastante grande para a musculatura extensora do membro. Já quando a gente vem aqui L6, L7, L7, S1, a gente vê a saída da raiz nervosa do nervo isquiático. E o nervo isquiático tem uma importância bastante grande para a musculatura flexora do membro. Sendo assim, se nós tivermos, geralmente, alterações associadas à saída da raiz do nervo femoral, é possível que nós tenhamos, por exemplo, uma alteração com diminuição ou ausência do reflexo patelar unilateralmente ou bilateralmente, e se nós tivermos uma alteração em região de L7-S1, nós poderemos ter uma diminuição ou uma ausência do reflexo, ou uma diminuição ou uma ausência do tônus muscular da musculatura flexora. Já o reflexo patelar, ele pode estar aparentemente aumentado, que é o que a gente já falou com vocês sobre a pseudo-hiperreflexia do patelar. A gente tem que lembrar, novamente, que o reflexo patelar ele é um reflexo mediado pelas musculaturas extensoras e pelas musculaturas flexoras. Portanto, a partir do momento que nós temos um nervo que vai dar a função motora para toda a região extensora, que é o nervo femoral, e temos um nervo que dará inervação motora, principalmente, para toda essa região das musculaturas flexoras, que é o isquiático. Se você tem uma lesão do isquiático, você não tem o antagonismo do reflexo patelar. E com isso, o paciente aparentemente vai ter o reflexo patelar aumentado. Não significa que esteja. Simplesmente não existe uma modulação adequada do reflexo patelar. Tudo bem? Então a gente consegue ver isso bilateralmente ou unilateralmente. E a gente tem que lembrar que o nervo isquiático ele é muito importante para a musculatura flexora do membro. E, portanto, os pacientes com estenose lombosacra adquirida que gerem uma clínica de síndrome da caldequina, eles possivelmente terão hipotonia muscular. E aí vem algumas dúvidas bastante importantes que as pessoas têm relacionadas à locomoção do paciente. Eu espero que o paciente com uma lesão L7-S1, uma síndrome da caldequina, ele tenha ataxia? Não ou não? Não. Eu espero que esse paciente tenha déficit proprioceptivo? Sim. Esse paciente ele pode apresentar déficit proprioceptivo. E aí muita gente deve estar olhando e falando, nossa, mas não tem ataxia? Por que não tem ataxia? Porque nós temos 3 tipos de ataxia. Nós temos a ataxia proprioceptiva, que é a ataxia relacionada às lesões de medula espinhal. Nós temos a ataxia vestibular, que são as ataxias relacionadas ao sistema vestibular, seja ele central, seja ele periférico. Central, no caso, a gente tem que lembrar que está relacionado ao tronco encefálico, principalmente, ou se nós tivermos uma vestibulopatia central paradoxal, ao lóbulo flóculo nodular do cerebelo, e a periférica relacionada à parte de orelha interna, tudo bem? E outra ataxia bem marcante que nós temos é a ataxia cerebelar, que faz com que o paciente apresente uma dismetria, principalmente do tipo hipermetria. O paciente parece estar marchando. Tudo bem? Bom, após essa compreensão, a gente entende que a região de L7-S1 não é mais medula. São segmentos de raízes nervosas. Não sendo medula, não apresenta ataxia. Tudo bem? Nós podemos ter déficit proprioceptivo? Sim, podemos.
Tanto que é muito importante, quando vocês forem fazer as avaliações dos pacientes com síndrome da cauda equina, que vocês olhem também a face dorsal da unha desses pacientes. Por quê? Porque o paciente que geralmente apresenta estenose lombosacra adquirida, que gere o sinal clínico de síndrome da cauda equina, geralmente esse sinal clínico, essa evolução, ela tem um curso um pouco mais crônico. E se a gente tem um curso um pouco mais crônico, o que isso significa? Significa que gradativamente esse paciente foi piorando. Geralmente o quadro clínico começou com dor, foi evoluindo para déficits proprioceptivos, foi evoluindo para uma alteração tal que a gente não tem mais praticamente motricidade da musculatura flexora. E não tendo motricidade da musculatura flexora, o paciente não consegue fazer o movimento adequado para deambular, de flexão, extensão, flexão, extensão. Esse paciente, ao longo do tempo, ele perde também o reflexo flexor, tudo bem? Então, o paciente com esse tipo de alteração, ele vai ter diversos sinais clínicos. E esses sinais clínicos, eles cursam com cronicidade, tudo bem? E aí que vem um ponto bastante importante que vocês devem delimitar e definir nesses pacientes, que vocês vão ver que muitos desses pacientes eles vão apresentar diversos sinais clínicos, como eu disse, déficit proprioceptivo, vão ter hipotonia muscular, talvez tenham pseudo-hiperreflexia do patelar, talvez esses pacientes, o mais provável, no caso, é que esses pacientes tenham dor lombosacral e tem uma dor muito específica do paciente com estenose lombosacra adquirida, gerando síndrome da cauda equina, gerando a clínica da síndrome da cauda equina, que é a dorsoflexão da cauda. Portanto, esse paciente dificilmente vai permitir fazer a dorsoflexão da cauda sem sentir dor, tudo bem? Então a gente tem que se atentar bastante em relação a isso, a gente tem que tomar bastante cuidado durante a nossa avaliação, a gente tem que entender que aquele andar dificultoso do paciente é muito mais associado a uma fraqueza por conta dessa hipotonia muscular associada à lesão dos flexores, tudo bem? E esse paciente ele pode parecer ter um reflexo aumentado, uma pseudo-hiperreflexia do patelar, tudo bem? Então, o que eu quero que vocês vejam em relação à locomoção e à avaliação desse paciente? Esse é uma paciente, na verdade, que apresentou uma fratura clássica de região lombosacral, que é uma fratura em cunha deslizante. É muito comum que essa cunha ela acabe deslizando cranialmente, e isso faça com que apresente-se um desnível vertebral e uma tração da cauda equina crânio-ventralmente, tudo bem? Então nós temos sinais clínicos importantes dessa região e aí nós devemos realizar a estabilização dessa região. Eu gosto de trazer esse raio-x porque era um paciente de rua que não tinha um aporte ósseo muito grande, então às vezes a gente passava os pininhos para tentar fazer estabilização e o pino ele saía praticamente na mão, então a gente utilizou vários pinos para fazer estabilização e claramente ficou exagerado. Então não havia uma necessidade de se colocar talvez tantos pinos, talvez tirar uns 2 pininhos no máximo, mas a gente tem que pensar que talvez esse paciente tenha recebido tantos pinos porque ele tinha realmente um aporte ósseo muito ruim. Foi um paciente que foi resgatado na estrada, tá bom, pessoal? E nessa técnica nós fizemos uma associação que é relatada, então não se assustem quando vocês virem isso também, uma associação relatada entre pinos transfacetários e pinos também no corpo vertebral. Então notem que a gente tem diversos pinos que foram colocados, tá bom? E a gente conseguiu uma estabilização adequada. Esse paciente não conseguia deambular no pré-operatório, tinha uma dor absurda no pré-operatório. No pós-operatório a gente conseguiu uma melhoria bastante grande. Notem que eu quis fazer o raio-x no maior estresse possível desse paciente, tudo bem? Bom, o que nós temos então desse paciente? Notem que esse paciente apresenta uma alteração em relação à locomoção, principalmente relacionado à fraqueza muscular. E um detalhe que eu queria que vocês notassem. A cauda de vez em quando abana. Mas olha onde ela abana. Ela abana muito baixa. Esse paciente
mesmo no pós-operatório, ele ainda sentia dor nessa região, seja pela manipulação, seja pelo trauma inicial, mas esse é um sinal clínico muito clássico do paciente com lesão lombosacral. Esse é um sinal clínico, não digo que patognomônico, mas vocês esperam que isso aconteça no paciente com instabilidade lombosacra adquirida, que a partir do momento que vocês elevam, fazem a dorsiflexão da cauda, vocês acabam tendo uma lesão bastante importante de compressão da cauda equina, tudo bem? E lembrem sempre de falar, lesão de compressão da cauda equina, não é mais medula espinhal, tudo bem? Se em algum momento vocês tiverem interesse, existe uma síndrome, que é a síndrome da medula ancorada por um filo terminal, que pode até fazer com que a gente tenha o cone medular mais ou menos nessa região. Mas isso ficaria para outra conversa, não nesse bloco, porque é um assunto bastante específico, tá bom? Então, notem esse paciente que tem dor em região lombosacral, cauda baixa, hipotonia muscular. Agora, já no pós-operatório, esse paciente perdeu um pouco a questão da pseudo-hiperreflexia do patelar, já estava um patelar praticamente todo diminuído, que é o que esperado, depois evoluiu para um patelar normal, isquiático normal, sem nenhuma outra alteração, tá bom? Mas notem que esse paciente apresentava dor. Esse paciente teve um trauma agudo, uma lesão aguda, tem uma instabilidade lombosacra adquirida? Sim, mas ela não foi degenerativa, ela foi traumática, tudo bem? A protrusão discal, ela cursa com uma estenose lombosacra adquirida por degeneração discal, e essa degeneração discal geralmente é secundária a uma instabilidade vertebral. A gente precisou estabilizar a vértebra dessa paciente, assim como a gente precisaria estabilizar em outras situações, tudo bem? Agora tem um detalhe bastante importante desse paciente. Foi uma lesão aguda, foi um trauma agudo, então tinha lesões bem clássicas de uma lesão de nervo isquiático. Mas, às vezes, vocês vão atender muitos pacientes da raça pastor alemão com cauda baixa, com alterações similares à lesão de neurônio motor inferior, mas que não apresentam dor na região lombosacral. E aí o doutor fala para vocês que essa evolução já vem de muito tempo, e aí vocês podem ou não ter acesso à ficha de outro colega, e vocês podem ver que essa lesão ela começou com uma lesão de neurônio motor superior, e agora vocês estão evoluindo, vendo uma lesão de neurônio motor inferior. Ou vocês avaliaram esse paciente 2, 3 meses antes e viram que esse paciente tinha uma ataxia, notem agora, estou falando ataxia, tinha um déficit proprioceptivo e não tinha dor. Com o tempo, essa lesão deixou de ser de neurônio motor superior, passou a ser uma lesão mais similar a neurônio motor inferior. Esse paciente começou a ter muito mais fraqueza muscular e esse paciente continuou sem dor. Diferenciem, pessoal, estenose lombosacra adquirida, seja ela por uma lesão degenerativa, seja ela por uma lesão traumática, que seja, sempre tentem avaliar muito bem as possibilidades de mielopatia degenerativa. Na rotina de vocês vão atender raças mais comuns, por exemplo, o boxer, por exemplo, o pastor alemão. O pastor alemão, inclusive, ele evolui de uma maneira mais rápida. Vocês têm um bloco de aula só sobre as doenças neurodegenerativas, a mielopatia degenerativa, que nessa parte a gente fala sobre a superoxidesmutase, uma mutação nesse gene da superoxidesmutase que acaba gerando a desmirinização. Então, a gente acaba tendo outros problemas. Então, um paciente com sinais de neurônio motor inferior sem dor, pensem em outros diagnósticos diferenciais, pensem em uma mielopatia degenerativa. Se vocês avaliarem esse paciente antes, principalmente ele tinha sinais de neuromotor superior, evoluiu para sinais de neuromotor inferior, significa que vocês estão tendo uma piora do quadro clínico que é esperado nesses pacientes, tá certo? Bom, discutimos um pouco já em relação à inervação, falamos um pouco sobre a clínica desses pacientes de dor, claudicação. Alguns pacientes, vocês vão ver nessa próxima imagem, eles podem apresentar um pisar com a pincinha do dígito. Isso lembra muito o que a gente chama de assinatura radicular. Outros pacientes eles podem apresentar dor e mordedura na região da cauda por uma parestesia. Então esse paciente ele vai começando a mordiscar a cauda, vai começando a mordiscar a região lombosacral. Isso é bastante comum, tudo bem? Então,
o paciente ele pode às vezes ter uma hérnia mais lateralizada, uma hérnia mais foraminal, e essa hérnia mais foraminal vai fazer com que o paciente de vocês tenha muitas vezes uma lesão com assinatura radicular, com dor de raiz nervosa, apoiando às vezes em pinça e reclamando às vezes durante a pisada, tá, gente? E o paciente pode evoluir para um quadro de déficit proprioceptivo bastante importante. E aí a gente volta nessa imagem que a gente vê, por exemplo, o nervo sacral, o nervo coxígeo, o nervo pudendo. Nessa região, a gente já tem, passando pela cauda equina, as raízes nervosas dessa região, desses nervos. E esses nervos eles são bastante importantes para a questão de micção e defecação. Por isso que o quadro mais grave da síndrome da cauda equina é aquele quadro que o paciente eventualmente apresente uma lesão também associada a alterações de micção, alterações de defecação. Esse paciente, às vezes, ele pode apresentar alterações até mesmo do reflexo anal, com uma flacidez anal. Então, pode ser, por exemplo, que o paciente ele tenha uma hipotonia detrusora, ou seja, a musculatura detrusora ela não esteja mais conseguindo contrair de maneira adequada, porque ela está mais flácida, com os esfíncteres normais, ou simplesmente os esfíncteres estarem super relaxados por conta da lesão. Então, as lesões em região de cauda equina, elas podem levar sim a uma bexiga neurogênica. Tá bom, pessoal? Vocês podem ter dificuldade de esvaziar se os esfíncteres estiverem patentes e a musculatura detrusora estiver flácida. Vocês podem ter uma facilidade de esvaziar se a musculatura dos esfíncteres estiver flácida. Então, é uma região bastante ingrata para a parte miccional, tudo bem? E geralmente, pessoal, o prognóstico dos pacientes que chegam a ter lesões fisiológicas de micção e defecação são prognósticos um pouco piores, tudo bem? Como conversamos, o paciente pode ter atonia de cauda, pode ter um pouco de parestesia da cauda com mordedura e dor a dorsoflexão de cauda. É muito comum um gato com lesão lombosacral realizar uma profusa mordedura da cauda, uma automutilação. Já atendi também alguns cães que fazem esse tipo de lesão, tudo bem? Por dor crônica. Método diagnóstico, radiografia, normal e sob estresse. Eu particularmente sempre peço, quando eu tenho dúvida de se o paciente tem uma instabilidade lombosacra adquirida, eu sempre peço que o paciente seja radiografado de uma maneira dinâmica, e eu consigo, hoje em dia, principalmente conversando com os imaginologistas, chegar a um consenso de como fazer a melhor maneira, porque isso dá uma segurança muito maior para a gente progredir com a nossa avaliação. A mielografia é uma possibilidade, tá, gente? Vocês viram algumas imagens previamente, vocês viram que o posicionamento dinâmico ele pode fazer com que você tenha uma atenuação ou mesmo uma interrupção da linha de contraste. Tomografia ela pode ser bastante importante, talvez ela até feche um diagnóstico mais facilmente em algumas situações, mas na tomografia, assim como na radiografia simples, é muito importante que vocês se atentem ao posicionamento das facetas articulares. E ressonância magnética, padrãozaço ouro. Se vocês conseguirem fazer uma ressonância magnética dinâmica, melhor. Porque, como eu disse para vocês, o principal diagnóstico diferencial é uma instabilidade lombosacra. Mas a gente sabe hoje em dia que existem filums terminales, ou seja, segmentos que deveriam ter sido, já deveriam ter desaparecido, que se mantêm e fazem uma tração caudal da cauda equina. Tudo bem? Importante avaliar simetria ou assimetria dos membros, principalmente no caso das hérnias foraminais, que o paciente vai apresentar principalmente uma alteração na pisada do membro, tudo bem? Porque o paciente ele apresenta dor nesse membro, então isso gera algumas alterações bastante importantes, gera uma parestesia do membro, gera dor às vezes na pisada, e esse paciente geralmente ele vai ter hipotonia, claro, das musculaturas flexoras. Bom, no próximo bloco eu vou conversar com vocês sobre esse exame radiográfico feito, em que nós realizamos o exame radiográfico de maneira dinâmica. A gente conseguiu avaliar muito bem as facetas articulares desse paciente. Tá certo, pessoal? Então, aguardo vocês no próximo vídeo, em que a gente vai finalizar a parte de síndrome da cauda equina. Tudo bem? Até daqui a pouco, pessoal!